Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, sobre a tragédia que aconteceu esse fim de semana com o Museu Nacional, podemos falar em causas econômicas? Essa notícia do Museu Nacional, do incêndio, é muito triste. Quando a gente olha o Brasil, a gente percebe que é um país que guarda muito pouco da sua história, conserva muito pouco dos fatos. E esse incêndio, que destruiu um arquivo histórico muito importante, acaba tendo efeitos ainda piores, visto o quão pouco, a gente acaba conservando para países mais avançados, até para países vizinhos como a Argentina. A gente percebe como eles cuidam melhor dos fatos históricos nas diferentes regiões do país, como eles valorizam essa questão da história, que é uma forma de você entender o processo de desenvolvimento econômico e social daquele local. E também é uma forma de estimular as pessoas a buscarem esse tipo de conhecimento, porque é uma forma lúdica, Ir ao museu é uma forma lúdica de aprendizado. Você aprende de uma forma prazerosa, Você vai lá, visita, conhece os fatos, muitos elementos que estão relacionados à história, ao desenvolvimento do local, daquela região, às vezes até do país. E esse incêndio, ele tem raízes relacionadas à economia. Quando a gente olha, isso é falta muito de investimento e monitoramento, ou seja, uma falta de recursos que acabou levando a uma situação prevenível. Acho que uma coisa é quando pega fogo numa floresta, que é muito mais difícil, de se controlar. Outra coisa é pegar fogo num museu onde você tem um arquivo, uma série de arquivos que são tão importantes. E evidencia essa falta de recursos. Não só uma falta de recursos, mas a falta de importância que se dá a esse tipo de investimento. Como fica essa relação entre falta de recursos e falta de investimento? Hoje a gente percebe essa questão da dívida pública do governo federal, sobretudo, mas também de estados e municípios. E a gente percebe a questão do déficit, que é muito elevado. Então, isso é uma questão econômica com relações fortes políticas e sociais, A gente tem um orçamento limitado onde você tem diferentes forças sociais brigando por esses recursos e os políticos representando essas diferentes forças, que eu já falei bastante nesse espaço, que é uma questão para onde vai o dinheiro, A gente vai investir mais, a gente vai alocar esses recursos para a aposentadoria, como a gente tem feito de forma crescente. A gente vai alocar mais para segurança, a gente vai alocar mais para educação, para saúde. Então, essa falta de investimento reflete isso, As nossas escolhas que fizemos ao longo do tempo, por priorizar os gastos com aposentadorias, pensões, que é hoje uma grande parcela dos nossos gastos que vem aumentando e pressionando muito a questão da dívida. Quando ocorreu uma tentativa de reforma pelo presidente Temer, eu acho que falar se ele é legítimo ou não é uma questão separada. O que a gente percebeu é que ocorreu uma resistência muito grande por parte da sociedade em uma reforma da Previdência que é super importante para liberar recursos para outras áreas, inclusive educação e cultura, para que esse tipo de acidente não ocorra e também para dar melhores condições para as nossas crianças, para que elas desenvolvam um potencial e com isso possam desenvolver mais o país ao longo do tempo, no longo prazo. O que me parece é que a gente tem olhado muito para o retrovisor nessas questões. É claro que é importante cuidar dos nossos idosos, mas como é que a gente dá essas condições? É permitindo com que eles se aposentem em uma idade que eles ainda podem trabalhar? Não me parece que é a solução, muito pelo contrário. E a gente percebeu essa resistência muito grande da sociedade, então a sociedade tem feito essas escolhas. Quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente procura os culpados. A gente percebe lá o reitor da FRJ brigando com o governo federal para ver de quem é a culpa. Mas no final das contas, nós como sociedade temos feito escolhas. E essas escolhas têm refletido. Isso é só um exemplo para a gente pensar em quais são as escolhas que nós temos feito como sociedade e como isso tem impactado o nosso desempenho econômico e, consequentemente, tem um impacto sobre o social, Sobre investimentos em saúde, sobre investimentos em educação, cultura, que são extremamente importantes para a gente desenvolver nossa sociedade. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.